Vamos falar de alguns lados negativos do privilégio da beleza? O lado que eu gosto de chamar de maldição da beleza também, que muitas vezes está de mãos dadas, né? Então, eu tentei mostrar para vocês por que o nosso cérebro, a nossa biologia e a nossa cultura fazem aquilo parecer muito mais importante do que é, ok? É, é importante? É importante. Em algumas medidas pode ser importante. Pode, não estou falando que é insignificante. Tem significado sim. É estatisticamente significante. Para algumas pessoas pode estar mais a ver com os próprios valores delas. Mas assim, não é tudo que as pessoas pensam muitas vezes. Então eu quero que vocês tenham isso muito claro. Não é tudo que se pensa. E muitas vezes, para resolver isso, a gente precisa pensar que outras coisas eu posso valorizar no lugar disso. Por exemplo, a sororidade que eu estava falando ali antes. A sororidade pode ser uma atitude de rebeldia contra esse sistema de competição. O patriarcado. Gente, eu gosto de ter bastante cuidado com a palavra patriarcado, não porque eu não acredito que exista uma coisa que a gente possa chamar de patriarcado, mas porque virou um termo coringa para qualquer coisa. Às vezes é uma ideia que está sendo perpetrada de mulheres contra mulheres ultimamente. Porque as mulheres também estão no patriarcado, mas aí beleza. A gente já está num ponto em que o patriarcado ele faz mal para os homens, faz mal para as mulheres, e é uma coisa que é feita por homens e que também é feita por mulheres. Ou seja, eu já não sei mais o que é patriarcado, gente. Tá? Então por isso que eu não gosto de usar esse termo para tudo. Mas o que eu quero dizer é, vamos substituir seja lá o que for esse sistema por sororidade que seja. Já é uma ideia interessante. De novo, não estou falando que tem que ser isso. Estou dando ideias de como substituir algumas dessas coisas que podem estar sendo disfuncionais para você, causando um sofrimento desnecessário, disfuncional, desnecessário no sentido terapêutico, tá? De não é um sofrimento que não causa benefício para a tua saúde mental, porque alguns sofrimentos podem ajudar na saúde mental, né? Mas é um que não é funcional. Então, substitui por outras ideias. Que outras coisas eu posso valorizar em outros seres humanos e em mim? Será que eu posso educar as pessoas sobre isso aqui que eu estou ouvindo? Mas se a gente vai entrar em educação, vamos falar dos problemas também. Então, isso aqui, tanto para pessoas que se consideram dentro desse grupo seleto das pessoas que gozam do privilégio da beleza, quanto para pessoas que estão querendo entrar nesse grupo para pensar: será que eu quero mesmo entrar nesse grupo? Ou finalmente alguém falou alguma coisa que eu tô sentindo e que ninguém tá validando, tá? Então vamos lá, eu anotei várias coisas que eu fui pesquisando, que eu fui vendo relatos, que eu vi pesquisas quantitativas com centenas e centenas de mulheres, milhares de mulheres, dependendo da pesquisa. Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa, a primeira parte da maldição da beleza é bem comum que, como eu falei, tem pessoas que naturalmente vão ter genes que vão deixar elas mais dentro daquele padrão de beleza com menos esforço, aquele padrão de beleza social daquele momento. Só que isso geralmente vai acontecer entre ali mais ou menos os 12 e os 30 anos, em que ela vai ter um esforço mínimo para estar dentro desse padrão de beleza. Mínimo no sentido, não estou falando que é pouco, tá, gente? Mas vai ser o menor esforço que ela vai ter na vida. E ela vai ter os maiores benefícios, tá certo? Então, os maiores benefícios verificados em pesquisas de larga escala, né, segundo os relatos das mulheres, né, o período que elas acham que elas sentiram mais que elas foram beneficiadas foi Fundamental 2, foi ensino médio, foi o início da idade adulta até no máximo os 30 anos de idade. Começa a chegar nos 30 anos de idade, o que acontece? A gente começa a ver uma reversão. Primeiro que os benefícios baixam. Aí já temos o primeiro problema. A pessoa se acostumou a ter benefícios por causa disso. As mulheres começam a relatar um certo desespero e medo de perder algo que elas tomavam por garantia antes. E esse medo de perder algo que elas tinham por garantia que eu digo take for granted, né, no sentido de que elas tinham automaticamente, ou que elas precisavam lutar menos, né, sacrificar menos do que outras mulheres para ter, começa a bater um desespero, porque é aquela sensação de, caraca, esteticamente agora é só ladeira abaixo, né? De novo, não estou falando que mas eu estou falando um pensamento recorrente que é muito mostrado nas pesquisas. E aí a gente tem uma questão bem complicada, porque aquela coisa que é uma garantia que ela tem automática, só a ideia de você perder uma garantia que você está mal acostumada já começa a virar um problema para a pessoa,
tá? Aí, se você é uma mulher que tá que não se considera nesse grupo e olha e fala, ah, viu só, se ferra aí. E eu entenderia se você falasse isso, de novo, não estou julgando. O que eu quero dizer é, olha, se você sentiu isso nesse momento, por mais difícil que seja admitir, cara, olha o quanto que isso vira uma competição. Filha da mãe. Assim, pesada. Pesada. Né? Eu sinto isso como homem com relação a alguns homens, tá? De novo, eu vou falar isso semana que vem. É compreensível, dada toda essa circunstância, a gente chegar nessa conclusão e sentir isso, né? Mas o fato é, baixam-se os benefícios, começam a cada vez mais decrescer esses benefícios e a pessoa começa a pensar, cara, qual é o meu valor? E isso, para boa parte das mulheres que se consideravam nessa situação, elas começam a ter cada vez mais sacrifícios perigosos, arriscados, insanos, insanos no sentido assim de incoerentes, que você começa a deixar de prestar atenção na realidade para tomar as suas escolhas. Prestar atenção nas evidências, sabe? E começa a assumir cada vez mais riscos para tentar manter aquilo que a pessoa se acostumou no início da vida, tá bom? Então isso, olha que faca de dois gumes complicados. Você gozar de um benefício no início da vida é uma coisa que automaticamente vai se perdendo ao longo da vida, sem depender necessariamente de você, simplesmente por uma questão de idade. E aí isso vai virando uma coisa que você fica tipo, meu Deus, quem sou eu? Né? Porque você está acostumado a ter a tua identidade com aquilo. Se cortarem o meu cabelo, e eu já cheguei a raspar meu cabelo, tá, gente? Eu já tive cabelo longo quando eu era adolescente, cheguei até a raspar meu cabelo e tudo mais, eu fico, cara, é parte da minha identidade isso. E se a gente está muito acostumado a colocar nossas fichas de identidade nessa beleza, cara, pode ser muito pesado a gente não saber mais do que depender da nossa identidade. Estão tirando uma parte de nós. E isso aparece na clínica, tá? Pessoas podem sofrer muito com isso, certo? Então tem muito essa questão aqui. Outra coisa, aqui a gente tem até uma questão que beira muito aquela ideia de, como é o nome? Transtorno dismórfico corporal, que uma coisa muito comum que acontece no transtorno dismórfico corporal é a ideia de a gente estar focando demais em uma única parte do nosso corpo. O que acontece? É muito comum, a gente não precisa ter o transtorno dismórfico corporal para ter esse padrão, mas é muito comum que a gente tenha uma insatisfação muito grande com uma parte específica do meu corpo. Essa parte específica pode ser uma coisa geral, como por exemplo o meu peso, mas pode ser alguma coisa muito específica, como o meu nariz, o meu cabelo, né? O jeito que o meu cabelo é. Putz, o meu cabelo é. Tô fantasiando aqui, tá, pessoal? Tô interpretando. Meu cabelo é ondulado, então não bate com o padrão social aqui da época dessa região que eu resido. Então, o problema é o meu cabelo. Eu não sou bela por causa do meu cabelo, né? Eu não sou bela porque a minha mão é esquisita, porque os meus dentes são assim, porque eu não tenho um olho de uma determinada cor, porque o meu queixo é esquisito, porque o meu sorriso é invertido, porque eu não tenho o espacinho entre as minhas coxas, né? Esse tipo de coisa vai fazendo muito assim que a gente pensa, putz, a gente foca demais em pedaços, características únicas e infla o quanto que aquela característica única é importante. E aqui eu vou contar um segredo. As tuas amigas, os teus potenciais dates, eles não olham tão especificamente para esse tipo de coisa. O padrão do ser humano, quando está olhando para outro ser humano, é olhar o todo. É a harmonia do conjunto, tá, pessoal? E a harmonia, meu Deus, tem que ser simétrico tudo. Não, 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 calma, não é essa harmonia. Mas ter coisas específicas suas que fogem do padrão de beleza são coisas que não necessariamente são vistas como negativas pelas outras pessoas. Elas podem compor um quadro muito único para você e que vão ser muito bem apreciadas pelas outras pessoas.